E aí, nação celeste, bora que bora para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia, nesta quarta, dia 7, te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Dia agitadíssimo, já teve vídeo mais cedo falando sobre o dia D para fechar com o Gerson. Nessas próximas horas pode ter o ok definitivo. Acompanhe o vídeo no primeiro link da descrição para ficar por dentro, mas bora que tem complementos de outras notícias a partir deste momento. Tá aí a capa de mais um conteúdo, eu já peço de maneira bem humilde aquele like de vocês, nação. A meta é de 500 joinhas, você consegue me ajudar? Bora bater mais uma meta nessa semana por aqui? Conto com vocês, fechado? Hypa também aqui o nosso vídeo, se inscreva, comenta e compartilhe o nosso conteúdo. Vamos lá, nação, tô vindo aqui logo após a entrevista do Tite, né? Que na TV Cruzeiro... se apresentou de maneira oficial agora como novo técnico do Cruzeiro. Não havia tido aquela primeira apresentação, a primeira coletiva, o primeiro contato com a imprensa de Minas. Teve agora há pouco na TV Cruzeiro. Se você quiser acompanhar aí a coletiva completa, acabando de acompanhar aqui nosso vídeo, vai no canal oficial do Cruzeiro, caso você não tenha visto as primeiras palavras, as primeiras respostas das primeiras perguntas do Tite como técnico do Cruzeiro. O que eu gostaria de destacar da coletiva dele é uma coisa apenas, tá? Ele falou algumas coisas interessantes, mas para este vídeo, quero destacar que, basicamente, ele cravou que o Jonathan Jesus não sai. Cravou que o Jonathan Jesus até realmente esteve, né, ali, digamos, para sair do maior de Minas, mas que neste momento ele conta com o Jonathan para a temporada. Deixou bem claro que nesse momento ele não é negociável. Isso tem muito a ver com aquela proposta do Cruzeiro, né, que eu já trouxe no vídeo de ontem, depois no vídeo de hoje, mais cedo, a respeito, né, dos 27 milhões de euros sem o Jonathan Jesus. Valor esse que é praticamente aí o que o Zenit queria desde o início das conversas com o maior de Minas. Tá bom? É o que eu estou destacando, repito, dentre outras coisas interessantes que ele falou nessa sua apresentação. Primeira telinha para vocês, nação. O Scout Celeste fez uma postagem que eu acho que vale a nossa reflexão aqui no canal Cruzeiro Nostalgia. Eu já fiz e eu concordei 100% com ele. Eu gostaria de vocês, tá? É uma opinião sincera a respeito de que o Cruzeiro, pensando em mercado da bola, qual posição mais ele precisa atacar para ter um time, um elenco ok para essa temporada? A postagem do Scout Celeste foi o seguinte, ó. Nossos reforços até o momento. Ele fala do Neiser Villarreal, Matheus Cunha, Chico da Costa, né? E aí em andamento o Gerson, que é questão de horas. Tudo indica, né, para ser aí o reforço oficial do Cruzeiro. Mais um para essa temporada e seria o principal da janela do futebol brasileiro. E aí, segundo ele, faltaria um zagueiro. Até porque a gente tem o Vidalba lesionado, deve voltar só daqui a um mês, 2 meses. Para começar aí, brasileiro, eu acho que seria legal incorporar esse elenco com mais um zagueiro, um ponta, um atacante e uma sombra para o Matheus Pereira, o meia, né? Que eu venho batendo aqui na tecla do nome do Gustavo Scarpa. Você acha que é isso mesmo? Você vê ali a necessidade de reforçar alguma outra função, algum outro setor? O que você acha? Opina, comenta, deixa a sua visão. Bora lá, nação! Deixa eu trazer essa notícia bem chata, né? O Cruzeiro informou hoje que o goleiro Matheus Cunha, recém-chegado, sofreu uma entorse no joelho direito, tá? Em um treinamento na Toca da Raposa 2. O atleta foi submetido a exames que diagnosticaram lesão no menisco com indicação da intervenção cirúrgica. Então, vai precisar de uma collabzinha aí do Dr. Sérgio Campolino do Cruzeiro, juntamente com o pessoal do Hospital Horizonte, para tratar dessa cirurgia do Matheus Cunha. Acabou de chegar, né? Que pena, mas enfim, deve ficar off aí por cerca de 8 a 10 semanas, 2 meses, 2 meses e meio, e aí vai acabar dando oportunidade imediata para o Otávio. E aí deve mudar um pouquinho agora esse cronograma dos goleiros, né? O Otávio deve assumir as 2 primeiras partidas do Mineiro, o Cássio vai ter que acelerar aí essa volta à lista dos relacionados, deve ser o reserva para essas 2 partidas, depois ele volta, né? Pro lugar de direito, que é a titularidade, e o Lamonier deve ser o terceiro goleiro até o Matheus Cunha se recuperar. Beleza? Próxima info, nação, e agora uma revolta da minha parte, porque nessas últimas horas
a CBF divulgou detalhes da Copa do Brasil de 2026, tá? Foi divulgado aí o novo regulamento da competição e tem uma coisa que me revoltou demais e eu gostaria de saber se também te revolta. Com a final única, e vale lembrar se você tá por fora, a partir de 26 teremos final única na Copa do Brasil. Então com a final única, a renda líquida da final da Copa do Brasil vai ser todinha da CBF. Acreditem se quiser. E aqui tem um trecho do regulamento que fala sobre isso, abre aspas, além da líquida da nona fase, que é a final, pertence à CBF, devendo os descontos sobre a renda bruta serem aplicados de acordo com o disposto do RGC, que é o Regulamento Geral das Competições. Isso aqui pra mim é escárnio, rapaziada. Isso aqui pra mim, olha, pra uma confederação que arrecada tanto, é um tapa na cara dos clubes, dos jogadores, dos torcedores. Não existe isso daqui. Uma renda que facilmente entregaria pra clube XY, né? 6, 7 milhões de reais, já teria que ser compartilhada e agora nem isso mais vai acontecer. Vai ser todinha da CBF. Isso daqui é realmente, na minha humilde opinião, um grande escândalo. Você opina, nação? Próxima info, né, que envolve justamente essa informação aí da divulgação do regulamento da CBF, envolve a data de estreia do Cruzeiro na competição, tá? Tô aqui no Central da Toca, a CBF divulga a tabela básica com possível data de estreia do Cruzeiro. E já bora pra parte que fala das datas. O Cruzeiro vai entrar na Nação Celeste na quinta fase do torneio, tá? Então, assim como os outros times que estão na Libertadores, o Cruzeiro entra na quinta fase. E aí vai jogar a primeira partida, né? Já que a gente tá falando de ida e volta. Entre os dias 22 e 23 de abril. E o jogo da volta entre os dias 13 e 14 de maio. Mando de campo. E o adversário vai ser definido, obviamente, via sorteio. Próxima informação. Ele ontem estava fazendo o gol da vitória do Cruzeiro pela segunda rodada da Copinha. E no dia seguinte foi informado que estaria sendo novamente reintegrado ao time principal do Cruzeiro, Fernando Nação Celeste. Essa é a notícia que o Cruzeiro já divulgou nas suas redes sociais. O atacante Fernando retorna a BH para se apresentar na Toca 2, onde passa a integrar o elenco que está preparando, né, se preparando para o início do Campeonato Mineiro. Então o Tite vai ter esse reforço aí para as primeiras rodadas da competição. O Fernando, que estava sendo peça principal do Cruzeiro na Copinha, agora está de volta a BH, agora estará à disposição do Tite. Gostou da movimentação do Cruzeiro? Opina. E bora falar agora também de outro que está retornando, Fagner. Vocês sabem que era questão de tempo, o tempo passou e a oficialização, né, agora do Fagner como jogador definitivo do Cruzeiro aconteceu, inclusive com o videozinho dele, ó. Fala, Nação Azul, tudo bem? Aqui é o Fagner, passando para agradecer todo o carinho pela minha permanência. Muito feliz de estar aqui no Cruzeiro, de ter permanecido. Espero que esse ano seja um ano maravilhoso para todos nós. Tamo junto, valeu. Tá aí, nação, se você tá por fora, né, ele passou por imbróglio com o Corinthians, precisava lá acertar a rescisão, acertou. Ontem já estava na Toca 2, se preparando ali com o restante do elenco, e hoje aconteceu o anúncio oficial do Cruzeiro, desse novo contrato, e agora em definitivo. Boa sorte pro Fagner, que deve ajudar bastante o Cruzeiro na temporada, inclusive um jogador que é conhecido do novo técnico, né? E falando em Fagner, Nação Celeste, o filho dele nas próximas semanas já vai assinar o seu primeiro contrato profissional com o Cruzeiro, né? Ele vai completar os 16 anos e o Henrique Lemos, jogador aí do setor ofensivo, terá seu primeiro contrato profissional com o Cruzeiro, provavelmente uma duração aí de 3 temporadas, e um detalhe importante, com os direitos econômicos divididos, tá? Não apenas com o Cruzeiro, mas também com o Corinthians. Foi um acordo no momento que o Cruzeiro acertou a vinda do Henrique para a divisão de base do Cruzeiro, tá? Não sei ao certo, isso não foi divulgado, se vai ser 50-50, se vai ser 60% do Cruzeiro, 40% do Corinthians, 70-30, mas fato é que o Corinthians vai ter ali uma porcentagem desta fatia do jogador. Beleza, nação? Informação aí trazida em primeira mão pelo Thiago Fernandes. Fechado? E uma outra notícia do Thiago Fernandes que envolve uma posição que o Tite tá de olho, é o interesse do Cruzeiro no zagueiro Joaquim.
Essa informação, inclusive, já foi confirmada pelo Dan Abreu do GE, tá? A informação é que o Cruzeiro tem interesse na contratação do zagueiro do Tigres, Joaquim. Joaquim, ex-Santos, ex-Cuiabá, ex-Chapecoense. Joaquim, nação celeste, que teve um bom momento no Santos, foi sondado por alguns clubes do futebol europeu, acabou indo pro Tigres e desde que chegou é titular absoluto. Só pra você ter uma noção, em todos os jogos agora de dezembro ele foi titular. É um cara que do sistema defensivo do Tigres, ele tem uma importância gigantesca. E o Cruzeiro demonstrou interesse. Foi um pedido do Tite, tá? Segundo não só o Thiago Fernandes, mas também o Dan Abreu. Será que o Cruzeiro vai conseguir aí iniciar negociações e quem sabe fechar com esse jogador? O que você acha, nação? Te agradaria? Naquela listinha lá do início do vídeo, eu acho que faz um sentido danado, hein? Você opina. E pra finalizar o nosso conteúdo, uma notícia que está mexendo com a cabeça dos flamenguistas, dos palmeirenses, dos botafoguenses e, por que não, dos cruzeirenses. Um dos principais jogadores do futebol brasileiro, num passado bem recente, está sendo colocado à venda. Bora pra notícia que vem diretamente do futebol espanhol. Sem espaço no Atlético de Madrid, Thiago Almada é colocado à venda. O ex-Botafogo pode ser vendido já em janeiro, na janela de inverno do futebol europeu, com menos de um ano lá, tá? Com menos de um ano. Um dos motivos que fez o meio-campista ser colocado no mercado é a pouca utilização do treinador Diego Simeone. Ele jogou apenas 15 partidas das 26 possíveis, foram 2 gols e uma assistência. O time espanhol desembolsou 21 milhões de euros, cerca de 130 milhões de reais, para retirar o jogador do Lyon da França. No entanto, esse valor foi destinado ao Botafogo, detentor do passe do atleta. Nação Celeste, aqui pra mim é uma baita, mas uma baita oportunidade de mercado. Eu sei que aqui extrapolaria aquilo que o Cruzeiro teria de receita, né? Pra compra de atleta na temporada, por conta da negociação com o Gerson, a não ser que a gente tenha uma reviravolta e o Gerson não seja mais contratado. Mas, cara, é oportunidade de mercado, acho que não tem outra palavra. Se um Thiago Almada volta pro Brasil, pra qualquer desses clubes que eu citei, é titular absoluto. Ah, mas o Flamengo tem um super time, não importa. Thiago Almada no Flamengo é titular. O lado esquerdo é dele. Se quiser colocar até do lado direito, é dele. No Palmeiras a mesma coisa. No Cruzeiro não seria diferente, rapaziada. Não seria diferente. É um jogador que claramente, quando veio pro Botafogo em apenas 6 meses, mostrou por que ele só ficaria 6 meses. Ele foi apenas um trampolim para ir pro futebol europeu. Ah, mas no Atlético de Madrid não conseguiu ser titular. Rapaziada, a concorrência lá é muito pesada. O Atlético de Madrid, não se engana não, investe demais. E lá, apesar de não ser titular, em 26 jogos jogou 15. Bastante, se você parar pra pensar, né? Mas, enfim, de repente o Atlético de Madrid vai buscar um jogador com características diferentes, vai querer abrir espaço no elenco, na folha salarial, querer uma grana pra atacar uma outra necessidade, enfim. E tá sendo colocado à venda. Foi noticiado por 3 portais gigantescos, 3 jornais gigantescos lá da Espanha. Então eu acho que de repente vale aí dar uma monitorada. Imagina só se o Cruzeiro consegue trazer por empréstimo de 6 meses, 1 ano, pagando até o valor de empréstimo, não tem problema. Imagina. O não se já tem, rapaziada. Essa oportunidade de mercado é aquela que você tem que tentar. É o mínimo que você tem que fazer, tendo possibilidade, claro. E acho que o Cruzeiro tem. O que você acha? Bom nome? Opina. E se chegou até aqui, like no vídeo, hype. A qualquer momento nós voltamos com mais conteúdo. Fique com Deus. Até a próxima, nação. Tamo junto!